Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você um assunto que é muito importante, porque é um assunto que vem já há um bom tempo rolando nas mídias agora e muita gente tem falado sobre isso, que é a questão do fim do dinheiro físico, o controle financeiro. Tá? O controle financeiro que eu venho falando já há um bom tempo atrás, não é questão de ser evidente, é questão de ser uma coisa evidente. Eu venho falando sobre isso e agora muitos pesquisadores, professores, economistas têm falado sobre essa realidade que será muito mais presente na sua vida e na minha vida a partir do ano que vem. Esse ano 2024 eu já preguei, tenho material específico sobre isso, falando sobre Apocalipse 13 e o fim do dinheiro. Eu vou deixar na descrição do vídeo falando sobre esse assunto. E eu quero conversar, bater um papo com você de maneira um pouco diferente hoje. Geralmente eu faço aqui uma videoaula, né? Muito PowerPoint, muita conversa aqui, mas também mostrando nos vídeos aquilo que eu estou falando. E isso tudo você vai ter acesso, é só você acessar aqui nos comentários do nosso vídeo, e ali, comentar não, na verdade na descrição do vídeo, e você vai ter links para as outras aulas em que eu toco esse assunto, inclusive essa questão do dinheiro físico. A questão do fim do dinheiro físico é algo que eu estudo desde a década de 90, a partir de 97, 98, 96, eu implantei a minha empresa de informática. Não éramos uma loja de vender peças, nós fornecíamos trabalho, mão de obra técnica para empresas, e algumas grandes empresas nós estivemos trabalhando para eles. E no ano 2000 eu pude estar na Condex, que era a maior feira de informática que existia na América do Sul. Ela acabou, infelizmente, não sei porquê, mas acabou. E um fato interessante é que ali na Condex eu já estava com quase 5 anos de atuação no mercado de informática, com a questão de gerenciamento de redes, implantação de sistema de redes, software de gestão, início da questão da grande correria do software de gestão empresarial, que hoje é tão claro por aí, mas naquele tempo poucas empresas elas trabalhavam com software de gestão empresarial. Vou destacar duas aqui: a SAP, que na verdade é alemã, aqui no Brasil a Microsiga, que era uma empresa que eu visitei, fui parceiro deles, software de gestão empresarial. O que é isso? Software que gerencia o seu estoque, a sua produção, sua venda, emissão de nota fiscal, comunicação com o governo. Isso, no ano 2000, passou a se ter a obrigatoriedade escalonada, não em todas as empresas, mas escalonada. Empresas até um faturamento, elas tinham que ter um software de gestão empresarial, inclusive que enviava relatórios ao governo. Era o início, até redundante, mas parece, né? O início do fim do talonário de emissão de nota fiscal. Porque também houve um prazo para que as empresas fossem se adequando e não mais houvesse a emissão de nota fiscal com um talãozinho que você pedia, vinha, esse talãozinho era registrado na Receita Federal, ou melhor, na Fazenda Estadual, e ao final do aquele período de 30 dias você tinha que enviar o talão com ou sem páginas, você tinha que enviar o talão para a Receita Estadual, coletoria estadual o nome na época, e ali era feito auditado aquilo, aí ele emitiu tantas notas fiscais, ou seu contador tinha que fazer um relatório sobre isso e enviar também, aí você pagava o imposto. Com a evolução da questão do controle financeiro, através do controle da economia, através do sistema de implantação de digitalização dessas obrigatoriedades aí que você tinha de emissão de nota fiscal, e aí havia, isso falando a nível do mundo, não é só Brasil, havia uma facilidade em se burlar o sistema de emissão de nota fiscal e você, na verdade, você declarar menos do que você estava
faturando. E aí começou esse sistema de controle. Esse sistema de controle, como eu disse, foi escalonado. Empresas até X nível de faturamento é obrigada. Empresas até que vão ter um outro prazo, alto prazo. E hoje, eu pergunto para você, você paga com cartão de crédito em algum lugar? Paga. Se você paga com cartão de crédito, você está pagando num sistema que é totalmente auditado. A maquininha que você paga, ela é totalmente auditada. Ali, ao final de cada dia, é emitido um relatório que já está lá na Receita Federal e você vai pagar por aquilo, o imposto daquilo lá. Antigamente você via muito isso, né, que é o cupom fiscal, você via muito isso nos supermercados. Depois você passou a ver isso em qualquer lugar. Então, já em 2005 eu falava sobre o fim do dinheiro. Eu vou mostrar uma tela para você aqui, que é a tela do material desse artigo, tá? Esse artigo aqui, Um Atentado à Liberdade, era um artigo que eu escrevi já em 2005, por aí. Eu escrevi falando sobre o que iria acontecer no mundo economicamente e a questão de ser um mundo controlado. Esse é o ponto. A partir da implantação do sistema digitalizado de impostos, de vendas e de cobranças, o mundo seria mais vigiado, né? Voltando para mim aqui, esse sistema ele promoveu aí um maior controle para o governo e as empresas tiveram que se adequando a isso. Mas mais que isso também, esse sistema aqui ele trouxe também uma outra coisa que é interessante. Os grandes bancos começaram a comprar os pequenos bancos e começou a sumir banco no Brasil, não banco do Brasil, banco no Brasil. Mas por que está acontecendo isso? Porque o projeto de digitalização iria levar a um escalonamento em que todas as pessoas iriam ter que ter uma conta num banco. Esse era o projeto. Então, grandes bancos começaram realmente a atacar e comprar pequenos bancos. Eu vou perguntar, talvez você não saiba, dependendo do público que está assistindo, não vai lembrar disso, mas você lembra, por acaso, você lembra do BCN, Banco de Crédito Nacional? Já patrocinou times. O Banco Nacional. Banco Nacional, você vai lembrar por causa do Ayrton Senna. Banco Comid, Comércio e Indústria de São Paulo. Banco Mercantil do Estado de São Paulo. No caso aqui de São Paulo, a Caixa Econômica Estadual. Eram bancos. Esses bancos começaram a perder espaço e ser comprados pelos grandes bancos. Por quê? Porque os banqueiros já sabiam que nós íamos chegar num período em que todas as pessoas iam ter que ter conta em banco. E o que vai valer é o volume. Antigamente, você abrir conta no banco, você tinha que passar por um questionário. Eles iam falar se eles iam aceitar você ou não. Hoje você abre conta em banco digitalmente, internet. Eu não estou falando ainda dessa explosão de bancos digitais que estão aí. Por que tem banco digital? Porque cada vez mais a digitalização da sua negociação da economia se faz presente. E aí é questão de velocidade. Tá? Mas o que leva a essa questão aí da digitalização? Tá? Vai nos levar ao seguinte, né? A um mercado maior da questão da negociação eletrônica e em análise, isso aqui é 2005, tá? É uma análise do Joemir Betting, trazendo outros economistas, em que ele vai apontando aí a questão do fim do dinheiro. E aqui então começa a falar sobre a digitalização da economia no Brasil, com o SPB, que é o Sistema Público Bancário, que as pessoas podiam pagar contas, os bancos começaram a conversar com o outro. Existia um período em que você pagava uma conta que era, por exemplo, do Bradesco, pagava no Itaú, era assim, porque começou a haver uma integração.
Lógico que isso não era muito bom para os bancos, parte dessa integração sumiu. Mas, nesse artigo, já começa a se falar sobre o fim do dinheiro físico. Porque a digitalização, tá? A transformar toda a economia em algo feito digital, pagamento de contas, recebimento, salários, tudo mais, isso era a meta. Tá? E aí nós chegamos num outro período ainda, que agora, aqui no Brasil, a chegada do Pix. Só tinha o TED que foi acostumando as pessoas a fazer pagamento das suas contas para com outras pessoas, outras empresas, através do TED. Agora chegou o Pix. Além de empresas, pessoas físicas passaram a receber com mais tranquilidade. E aqui o próprio diretor do banco, o presidente do Banco Central, ele fala também que o Pix estava aí para lançar um novo sistema, uma nova maneira de se negociar. Então, veja, hoje nós estamos vivendo num tempo em que não é, e aprovado. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu me lembro que uma pessoa, um teólogo, falou: Fernando, isso que você está falando aqui no artigo de 2005, que eu falo do fim do dinheiro, isso é impossível. Eu falei: mas isso é a sequência. Não, isso é impossível. Os bancos não vão deixar de receber. Eu falei: não, os bancos são os favorecidos. Não, isso é dinheiro. As pessoas não vão embarcar nessa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas contas você pagou esse mês com dinheiro vivo? Só responda para mim. Agora, o Banco Central tem anunciado, está anunciando, e no mundo os bancos centrais estão anunciando o fim do dinheiro físico e implantando as suas moedas digitais. No Brasil, ela vai se chamar Drex. Já tem, tá aí. É só você acessar o site do Banco Central, ou a Câmara do Deputado, ou o Senado Federal, você vai ouvir, vai ver sobre isso. Eu tenho um estudo específico sobre isso, vou deixar também lá nos meus links para você poder acessar e ver. É um estudo de 2 anos atrás, mas está novo, tá atualizadíssimo. Aliás, o cumprimento do que eu estava falando lá está acontecendo aqui. Por quê? Porque isso começou lá atrás. A minha empresa fazia esse sistema de implantação de gestão comercial, de gestão financeira. E eu olhei aquilo no ano 2000 e falei: cara, isso é lá para frente, vai levar o mundo numa sinuca. O maior controle financeiro, o maior controle das contas das pessoas, as pessoas vão estar sendo controladas financeiramente. E aí dentro desse aspecto, tá, tem algumas coisas que nós temos que observar. Deixa eu voltar para mim aqui. Algumas coisas que nós temos que observar. Por exemplo, eu estou falando para você sobre essa questão do controle financeiro, não simplesmente porque eu sou a favor ou contra, né? A questão não é essa. Tem muito mais coisa por trás desse controle financeiro e que não faz parte da teoria da conspiração. Hoje já se prega, as pessoas já falam, economistas falam, professores de economia falam sobre a evolução do sistema financeiro digital. No Brasil, o Drex, em outros países do mundo, são as suas moedas com nome, mas eu lhe digo o seguinte: nós estamos caminhando para uma economia cada vez mais globalizada, mas centralizada. O que quer dizer isso? Globalizada porque eu posso negociar com qualquer país do mundo aqui da minha casa. Faço compra em qualquer país do mundo que esteja vendendo algo que me interessa. Vou pagar hoje digitalmente. Mais tarde, essa economia ela vai se fundir. Aí entra políticas, por exemplo, o Brasil tem o BRICS, e o BRICS, que é Brasil, Rússia, China, Índia, e aí acontece, e África do Sul, tá entrando agora, e acontece que esses países estão pregando o fim da indexação da economia mundial em relação ao dólar, que os americanos não vão deixar. Certo? Aí já entra um pouco de
de política na história, se nós vamos contar aqui, os americanos não vão deixar. Perder o controle financeiro do mundo, não vão deixar. Hoje você compra petróleo, paga-se em dólar. Se você compra um produto do exterior, você paga em dólar. Porque dólar é moeda de indexação. Então iniciou-se uma grande guerra aí nos bastidores da questão do controle financeiro. Tá? E a digitalização dos bancos centrais no mundo, cada um com a sua moeda, é uma realidade. Brasil é o Drex, o ano que vem está aí. O que é o Drex, Fernando? O que é o sistema de pagamento brasileiro? Bom, simplesmente é um controle total da sua economia. Você não recebe mais em dinheiro de papel, você recebe créditos. Esses créditos são depositados na conta do banco, por isso que a correria dos bancos para ter mais e mais clientes, porque quanto mais clientes, mais movimentação eles vão ter. E, lógico, mais impostos são arrecadados, mais serviços são arrecadados. Mas, peraí, os bancos digitais eles são gratuitos até certo ponto. Até certo ponto. O banco digital ele é gratuito, eu já paguei taxa em banco digital gratuito. Tá? Mas há um detalhe. A movimentação financeira é simples você entender. Você recebe o dinheiro de muita gente e guarda para essas pessoas. Enquanto está guardado com você, tem um volume alto, você descobre que tem uma pessoa que está querendo um dinheiro emprestado. Você empresta o dinheiro que não é seu, que é do pessoal que deixou com você empresta, cobra juros, ganha dinheiro em cima e vai repondo o dinheiro em caixa. É isso que é o banco. Vai repondo o dinheiro em caixa e quando você que deixou o dinheiro lá precisa, eu tenho saldo. O volume disso faz com que essas transações econômicas funcionem. O que é um banco? Um local que você põe dinheiro para eles usarem para ganhar dinheiro em cima de você. Esse é um banco. Eu sou contra o banco? Não, eu vou precisar do banco. Eu preciso do banco. Nós vamos precisar do banco. Então, não muito brigar com o banco. Você tem que escolher bem. Esse é o ponto. A digitalização, o fim do dinheiro é algo anunciado no mundo. A briga agora não é se vai acabar. A briga agora é o que vai tomar o lugar. Se for pegar pelo BRICS, por exemplo, eles querem indexar uma moeda que eles vão criar. Aqui na América do Sul, o Mercosul, já houve proposta de se criar uma moeda única. A Europa já fez isso, a moeda única, lá com os países europeus. Alguns países ficaram, outros saíram, mas tem uma moeda única. Mas ainda não é a moeda mundial. Ela está por, como diz um professor Vale, ela está por facções. São blocos no mundo que estão se unindo. Mas não tenha dúvida, pelo andar da carruagem, que nós teremos uma moeda indexadora de todas as economias. Controlada, vigiada e tudo mais. Quando você receber o seu Drex, a partir aí do ano que vem, seu pagamento em Drex, você não vai sacá-lo para gastar em dinheiro. Vai ficar no banco. Você vai pagar tudo digitalmente. E quando você pagar digitalmente, o governo sabe onde você gastou, se você pagou imposto ou não. Se a pessoa que recebeu vai pagar imposto ou não. Interessa para o governo, é isso que tem que fazer. Tá, mas aonde é que está a questão da pregação que eu faço do fim do dinheiro? Já mostrei para você desde o ano 2000, eu falo sobre isso. 2005 publiquei material, vou deixar para você aqui. Qual a implicação que existe a nível de profecias? Que é o ponto. Então eu vou chegar aqui, vou voltar aqui. A nível de profecias você vai encontrar essa passagem bíblica. O fim do dinheiro é o Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 você tem isso aqui. Fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ponto. Esse é o texto básico que eu venho apresentando já há um bom tempo para falar sobre o fim do dinheiro. Quando eu falei em 2006, com um teólogo inclusive, olha, isso vai acontecer.
Ele olhou e falou assim, não vai acontecer, isso é difícil, Fernando, é difícil. E eu não pude publicar esse material no meio de comunicação. Não pude, não porque fui impedido no sentido, estou proibido. Não, mas não pude publicar, não utilizei para não causar nenhum tipo de escândalo. Deveria ter feito. Se eu tivesse anunciando desde 2006 o que eu sei hoje e o que se confirmou através da evolução da história, talvez eu pudesse ter tido muito mais êxito do que eu tenho, no sentido de falar sobre profecias, porque eu estava falando bem antes. Mas eu tenho falado bem antes, até mesmo do lançamento do Pix. Eu tenho falado sobre Apocalipse 13. E Apocalipse 13, eu vou destacar para você alguns pontos importantes. Vou deixar na tela inteira para você acompanhar. E eu fico pequenininho. Tá. Primeiro, existe um controle, alguém que vai fazer esse controle. É um outro estudo, também tem sobre ele, a gente vai falar numa próxima oportunidade. Quem é que fez que é todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos? Vamos lá. Apocalipse 3 fala de uma condição social e econômica. Está aqui, está expresso. Fez que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres ou escravos. É uma condição social. Já começa com todos. Isso engloba todas as pessoas. Não é só uma classe de pessoas. E elas obedecendo a um controle, tá? Que ele vai impor uma marca. Um controle. Esse que fez a todos, quem fez a todos, é a união de dois poderes que está em Apocalipse, um pouco antes do versículo, apresenta duas bestas, que são dois poderes, um religioso e outro civil, militar e econômico. Elas se unem e elas impõem ao mundo. Então, aí entra a parte de profecia. Está acontecendo? Está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque nós estamos vendo paulatinamente a evolução de um controle da economia. E um ponto importante sobre isso aqui. Esse versículo que eu aponto como sendo a defragação do fim do dinheiro, e precisa ocorrer o fim do dinheiro vivo, dinheiro em espécie, para ter esse controle. O que falta para os governos ter controle total sobre a sua conta? É você não sacar o seu dinheiro e o governo não saber onde você pagou, com quem que você gastou, o que você fez com o seu dinheiro. Enquanto tem dinheiro, cédula por aí, você recebeu o X, sacou do banco, porque agora o pagamento praticamente é tudo banco, a nível de salário e tudo mais. Mas você pegou o dinheiro e circulou esse dinheiro. Alguém recebeu, não declarou, alguém pagou alguma conta para alguém que também não declarou. Então, o que falta para o sistema financeiro para ele ter um controle total da sua vida é você não ter mais como pagar, nem vender e nem comprar. E aí o versículo fala sobre isso. Para quê? Quem não está sujeito a esse controle mundial, quem está sujeito, quem não está sujeito a ele, não compra e vende. Então você tem um versículo que fala de uma condição social e econômica com uma ação econômica. Não compra nem vende, se você não estiver de acordo com esse sistema que está aí no mundo. E hoje está havendo uma grande briga. E economicamente falando, você tem Estados Unidos, que o pessoal fala, porque Estados Unidos é um peixe morto. Então é um peixe morto, tá? Tem muita influência no mundo ainda, mas está brigando para manter a sua hegemonia econômica e vai forçar o mundo a aceitar a sua maneira. Então agora eu vou falar uma coisa aqui que alguns especialistas dizem que apontam que a China e o bloco China e Rússia vão dominar o mundo. Não dá para. Eu não posso acreditar nisso, porque os Estados Unidos têm um papel preponderante nessa profecia de Apocalipse 13, que vai ser o nosso próximo assunto. Vou falar quem são essas bestas, o que elas estão fazendo e o alinhamento que elas têm. Então, não dá. Eu tenho uma expectativa de que China e Rússia
como alguns apontam, vão dominar e nós vamos passar a pagar ou com rublo ou com yuan. Não vamos fazer isso. Tá? Porque os Estados Unidos, dentro de profecias, tem um papel preponderante. E ele vai tomar suas providências e vai. E nós vamos falar sobre esse assunto no próximo nosso encontro, que é esse bate-papo que eu estou tendo com você. Deixa eu voltar aqui que eu acabei não saindo. Vamos. Que é esse bate-papo que eu estou tendo com você. Mostrei essa questão. Então você viu aqui, Apocalipse, profecia, está falando de um movimento que fala sobre condições sociais, com um movimento que fala sobre uma atitude econômica, comprar ou vender. Se você não estiver dentro do sistema, aceitando o sistema e que é condenado, a Bíblia diz, ó, não aceite. Tá? Se você não tiver, você não compra, não vende. Você já não compra, não vende hoje? Tá bom. Se a sua empresa, digamos você que é empresário, se você tem um negócio, uma empresa, um negócio, comércio, e você acaba tendo problema com o governo, se o CNPJ é bloqueado, você não compra, não vende. Tá. Agora, se você tem o seu CPF e acaba ficando enroscado, você também não compra, não vende. Qual o último empecilho para você estar bloqueado e se cumprir pontualmente o fim do dinheiro físico? E o fim do dinheiro físico está anunciado em todas as economias do mundo. Está aí. E aí se cumpre Apocalipse 13 na questão do controle financeiro, que vai levar as pessoas a tomar uma atitude ao lado dessas duas bestas. Eu ia falar de uma. Essa aqui está falando da segunda besta. Tá? Uma besta, poder religioso, segunda besta, um poder civil, econômico e militar. Aqui. Estão se unindo, vão subjugar o mundo para aceitar aquilo que eles determinarem. E a determinação está seguindo em frente. E é necessário aí o fim do dinheiro físico. Esse é o ponto. E esse é o bate-papo de hoje com você. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda. Agora eu vou falar depois quem está por trás de tudo isso. Mas já abrindo para você, eu acredito claramente de que os Estados Unidos ainda farão muitas coisas para que eles mantenham a hegemonia financeira no mundo. Nem que seja necessário outra guerra. Ok? Deus abençoe. A gente volta a falar, vamos dizer o seguinte, no próximo sábado. Um abraço a todos.